Olá, Aline, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai ter uma live aqui falando sobre a inclusão de processos relevantes na pauta virtual do Supremo Tribunal Federal. Então, já já o nosso convidado vai entrar e a gente vai começar a falar sobre isso. Olá, Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente vai estar falando hoje sobre os julgamentos na pauta virtual do Supremo. Olá, Ramos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, Norton, que também sempre nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Já já o nosso convidado está chegando. Oi, Paulinha, tudo bem? Pati Viana. Bom, muito bom ter vocês aqui de novo. Hoje é dia do amigo, né, gente? É tão feliz dia do amigo para vocês que estão sempre seguindo a gente aqui nas lives da tutoria jurídica e do PJT. Como eu já falei para vocês, agora finalizando esse mês de junho, a gente vai estar de julho, aliás, né? A gente vai estar começando um processo de um novo modelo de lives, né? A gente vai manter em agosto apenas as lives nas quartas-feiras, as lives grupais. E nós vamos estar trabalhando com um modelo de debate via Zoom também. Eventos de 15 em 15 dias, tá? Então a gente vai estar terminando esse mês de julho com lives segundas, terças e quartas. E a partir de agosto a gente vai ficar só com as lives quartas-feiras. Tá? Olá, Pedro. Olá, Lauter. Deixa eu só dar uma buscada aqui no Lucas, porque parece que ele logou no PJT, mas ele ainda não entrou no Story. Só um segundinho. Pronto, gente, voltei. Fui falar com ele, agora ele entrou. Beleza. Augusto também, outras pessoas estão entrando. Bom, gente, a gente vai estar falando com o Lucas Endes, eu vou colocar ele aqui já já com a gente. Que são os julgamentos na pauta virtual do Supremo. Oi, Jaime, tudo bem? Oi, Lucas! Oi, tudo bem? Querido. Seja Estou me bem-vindo. acostumando aqui com o Instagram. Ah, meu filho, todos estão. Olha, eu já passei por essa fase, todo mundo que está fazendo live aqui já passou por essa fase, porque o Instagram não era um ambiente nosso de cotidiano de debate, né? Passou a ser com essa pandemia. Então, fique tranquilo. Gente, primeiramente, agradecer a você, Lucas, pela presença, pela disponibilidade de você poder estar aqui com a gente nesse horário do almoço. Eu queria apresentar para vocês o Lucas. O Lucas Henrich, ele é nosso aluno lá no PJT presencial. É advogado também, bastante combativo. E ele escolheu esse tema porque é um tema que a gente está sofrendo ali no dia a dia, né? Que são as pautas virtuais no Supremo. E eu queria passar para você, não só do Supremo, no STJ e por aí vai. Eu estou querendo passar para você agora a palavra, para você dar uma visão geral sobre esse assunto, Lucas, e também já pontuar para a gente quantos julgamentos ocorreram de março até julho, né, de 2020, de questões relevantes, ações com repercussão geral e também controle concentrado no Supremo nessa sistemática de pauta virtual. Oi, Fábio. Então, primeiro eu queria agradecer o convite e falar também como é boa essa ideia que vocês tiveram de mesclar tanto os alunos quanto alguns professores mais experientes, né, nas lives, dando espaço para todo mundo comentar os assuntos tributários do momento. E a visão geral do que a gente vai falar hoje sobre os julgamentos virtuais é mesmo o principal foco, né, o estudo de caso é sobre o julgamento do plenário virtual do STF, que começou de um jeito maroto ali em março, mas agora em junho ele intensificou de uma maneira assustadora. Para ter uma ideia, mais de 50 casos passaram, tributários apenas, passaram pelo plenário virtual do STF nesses últimos meses. Então, a quantidade de temas e teses que estão sendo fixadas em plenário virtual, que é um pouco questionável aí, mas isso a gente deixa para o final se der tempo, esse cenário ele já se implementou e está mudando, já está impactando de maneira, assim, pelos próximos anos, a esfera tributária. E, por conta desse impacto também, algumas pessoas, né, já em julho, escreveram alguns artigos, o Fábio Ricardo Almeida, o Fábio, coordenador-geral do PJT, o Diogo fez uma trilogia sensacional no Jota sobre
esse assunto do plenário virtual, com o estudo de 3 casos que o STF julgou e que tiveram algum problema no julgamento pelo plenário virtual. A Nina Pencac e a Raquel Alves, que uma é assessora do STF e uma foi assessora no STF, escreveram um artigo junto explicando como funciona esse plenário virtual. E a Ana Carolina Caputo Bastos, que também no Jota escreveu um artigo bem embasado sobre as inconstitucionalidades que ela viu no plenário virtual. Mas a primeira parte vai ser mesmo da gente situar o que aconteceu nesses meses agora do ano já. Exatamente. E aí eu queria justamente pensar o seguinte com você, né? Mais de 50 casos sendo julgados agora. Então, na verdade, a gente tem a impressão de que o Supremo Tribunal Federal está querendo desafogar a pauta, né? Ou seja, aproveitou esse período onde você não vai ter muita gente, quer dizer, você não vai ter ninguém, na verdade, presencialmente lá, justamente para você poder reduzir o debate, e esse é um dos pontos fortes, né, que tem sido trazidos aí com relação à inviabilidade ou inadequação desse meio para julgamentos de causas importantes. E eu queria que você desse para a gente o panorama com relação a quanto tempo alguns processos estavam esperando para serem julgados nesse plenário virtual e foram julgados. Então, para começar, desses 50 e mais de 50 casos, né, que foram tratados no plenário virtual, casos tributários tratados no plenário virtual, não foram todos eles que acabaram, né? Eles transitaram, alguns transitaram, saíram em pedidos de vista, outros ainda estão em pauta, então tem casos que estão sendo julgados agora. Os ministros estão de férias, a gente está aqui em julho, não tem funcionamento no STF, mas está lá. Salário e maternidade está sendo julgado, teve um voto durante as férias e vai acabar essa pauta lá no dia 7 de agosto. Então, o tempo de julgamento desses assuntos, assim, o salário e maternidade já tem um tempo que está aí para ser julgado, o tempo de julgamento mudou muito. Quando a gente tinha o plenário, sem a possibilidade de plenário virtual, o STF já era conhecido por demorar muito a julgar as matérias tributárias de repercussão geral e de ações diretas. Quando se implementa esse plenário virtual, a gente chega a uma situação nova de você ter julgamentos do mérito, não apenas de afirmações de jurisprudência, mas julgamento de mérito em menos de um ano. Esse é um ponto positivo, por um lado, né? Se você reduz o debate por um lado, mas você julgar uma matéria tributária de repercussão geral, que vai influenciar desde a esfera administrativa, aquele processo que o julgador administrativo não pode falar que a norma é inconstitucional, e por anos, você ficaria, às vezes, a média, né, que a Ernest Young levantou, de 18 anos e 11 meses para uma causa tributária tramitar administrativa e judicialmente, você ficar esse tempo inteiro porque o STF não decidiu. Então, assim, o caso que a gente encontrou com maior tempo para ser julgado foi de 22 anos. Dos casos que foram decididos no plenário virtual, né, desde o início da pandemia, essa foi uma ação direta, estou tentando localizar aqui na apresentaçãozinha, uma ação direta de IOF sobre as atividades de factoring. E estava lá para ser julgado há anos, e no plenário virtual entrou, saiu, foi julgado e resolveram a matéria numa velocidade muito maior do que era comum. Se a gente desconsiderar a ação direta e for tratar só dos processos de repercussão geral, que foi onde eu foquei mais a pesquisa, a gente tem o RE 587108. Esse foi o caso autuado em maio de 2008 e que foi decidido no plenário virtual agora em 2020. Então, ele durou 12 anos no STF. Essa matéria que durou 12 anos no STF não é uma coincidência. Ela demorou só 12 anos, não os 22 como na ação direta, porque a repercussão geral só existe desde 2008 no STF. Então, foi desde o início e o processo estava parado. E por conta do plenário virtual, foi julgado. Esse processo de menos de um ano, que eu comentei antes, que foi julgado, é o RE 1221330, e ele trata da incidência do ICMS sobre a importação de bem por não contribuinte, já na vigência da Emenda Constitucional 33, mas antes da Lei Complementar 114. Então, eles estavam discutindo uma questão bem específica e que, a gente vê, tanto a Emenda Constitucional 2001 e a Lei Complementar 2002 também já é um assunto que se arrastava há muito tempo sem uma decisão definitiva pelo STF. Então, nesse ponto, o plenário virtual
tem um lado positivo. O tempo de tramitação e o efeito que isso causa na esfera tributária vai ser positivo. Poderia ter essa velocidade no plenário verdadeiro, plenário presencial, com sustentação oral, mas não tinha acontecido até então. Interessante você ter trazido esses pontos. Aliás, eu queria aqui agradecer também o acompanhamento da nossa live por parte do Diogo, que acabou de entrar, o Fábio Fraga está aí. Aliás, esses 2 artigos, pessoal, esses 2 não, na verdade, os 3 do Diogo, mais o artigo do Fábio com o Ricardo, eles estão, inclusive, no Instagram do PJT. A gente está divulgando lá o link, então vocês têm condições de ter acesso. Outra coisa, todos esses julgados que o Lucas está citando agora para a gente, eles também podem ser passados para você. Quem tem interesse de estar na nossa linha de transmissão, é só passar uma mensagem inbox para a gente, seja aqui na tutoria jurídica, seja no PJT, que eu vou incluir vocês na lista de transmissão e vou mandar esse material para vocês, tá? O Lucas preparou um PowerPoint fantástico, adorei esse PowerPoint e está com tudo lá, tá? Agora, eu queria que você falasse um pouco, Lucas, para a gente o seguinte, como é que é a publicação dessa pauta, né? Porque a gente já viu que tem um ganho, que é a celeridade, sem dúvida. Você trouxe aí situações que estavam sendo julgadas há 22 anos. Teve também aquele caso acho que era ICMS ou ISS, que estavam discutindo com relação a software ainda de prateleira, que também já até mudou. Então, também um julgado que demorou anos, agora não se usa nem mais essa tecnologia, ninguém vai na loja para comprar software de prateleira. Então, assim, essa loucura de demorar 1000 anos o negócio a ser julgado e de repente está sendo tudo julgado, por um lado é ótimo que você consegue trazer definição para questões, mas por outro tem alguns problemas. A questão é a seguinte, é fácil eu, advogado, acompanhar essas pautas? Essas pautas são claras, objetivas, eu que quero saber, fofocar lá o que está acontecendo no plenário virtual. Eu consigo ou não consigo? Como é que é isso? Então, em termos de procedimento, essa divulgação de pautas é o que eu identifico como o pior problema do plenário virtual. Tirando os questionamentos sobre a constitucionalidade dele, tirando se isso vai ser bom ou ruim para o sistema jurídico, mas no procedimento, só dentro dele, isso é um problema muito grave. Eu era responsável por fazer um acompanhamento de casos de repercussão geral pautados no STF e tinha uma página lá, tem ainda, o calendário do STF, você entra, sabe que os dias de plenário, normalmente quarta e quinta, você entrava naqueles dias, vinha uma lista de quais casos estavam pautados para julgamento pelo plenário. Além de esses processos identificados e as listas, com uma sigla do ministro e o número daquela lista. E nessas listas eram incluídos processos de menor relevância, que seriam julgados em plenário virtual, embargo de declaração, agravos internos, processos que os relatores entendiam, e ainda era possível, antes mesmo da emenda regimental 53, já era possível julgar alguns processos ali pelo plenário. Então tinha essa listinha que a gente não via, passava direto, a não sei que fosse um caso do próprio escritório, você não sabia que estava sendo julgado. E com o início dos julgamentos no plenário virtual, julgamentos de ações diretas e julgamentos de repercussão geral no plenário virtual, a divulgação continuou sendo em listas. Não mudou assim. Você tem um caso, o nome já diz, repercussão geral, todo mundo tinha que estar tendo acesso àquilo. E você não tem, você está lá numa listinha, vai ser publicado no Diário Oficial. Obrigado, pelo menos isso está acontecendo. Mas não acontece acontece no próprio plenário virtual, na utilidade anterior dele, de reconhecer a repercussão geral. Você entra lá na página da STF, eles têm uma página muito boa, eles produzem relatórios excelentes sobre isso. Você entra e você tem lá no cantinho os julgamentos de reconhecimento da repercussão geral. Assim, online. O ministro votou, aparece ali. Que você está achando que tem repercussão, está achando que não tem repercussão. É ótimo, você tem todos os que estão em andamento. Você consegue saber de maneira muito clara. Esses julgamentos de mérito, não. Você só vai ter em lista. E aí, o recorte que a gente fez para identificar todos esses processos foram julgados, né? Dos 50, 28 acabaram. Saber que eles foram julgados. Saber que você tem mais 16 agora, ou em pauta, da pauta do dia 26 de junho, que continua até 7 de agosto, do plenário virtual, ou dos que vão começar no dia 7 de agosto, tem 8 processos ali que vão começar no dia 7 de agosto, processos só tributários, de repercussão geral. Para descobrir isso, eu, no para trás, usei muito as notícias que o Jota traz sobre o julgamento da STF, eles são muito atentos ao que acontece ali, só que, vendo isso, eu pensava, a gente vai ter aqui uns 10 casos tributários julgados, né? Você tem várias notícias, né? Tá andando, e percebi, eu lembrava, mas esse caso foi julgado e não está noticiado aqui.
Entrei lá no site do STF, baixei esses relatórios, que são bons, mas são vários, e fui filtrando, ó, esse caso está com mérito pendente e teve reconhecida a repercussão geral, mas o mérito ainda não foi julgado. E entrei um por um. São cerca de 90 hoje de tributário apenas. Também tem um filtro, o STF também ajudou nisso. Tem um filtro de tributário. E olhei, olha, desses 90, você tem 16 em pauta. E onde que estava a notícia sobre isso? Sabe, você, no Jota, por exemplo, é um portal independente, ele não é vinculado ao STF, não tinha uma notícia no site do STF, olha, aqui, ó, na plenária virtual do dia 26, a gente vai julgar esses casos. Alguma coisa que seja clara e fácil para todo mundo saber que aquele tema vai ser julgado. Um dos casos que está aí pautado para o dia 7 de agosto, aquele caso do adicional de 10% nos casos de demissão sem justa causa ao FGTS, a inconstitucionalidade superveniente. Gente, tanta gente entrou com essa ação e eu não vi sendo noticiado porque saiu numa lista. E o STF saiu numa lista enquanto o STF está em recesso. Então, as atenções para o STF estão reduzidas. Mas, assim, é algo procedimental, como eu falei. Então, isso pode ser resolvido muito facilmente. Acho que não é aqui que vai residir o problema do plenário virtual. Eles já têm sistema para isso, eles já fazem com o reconhecimento da repercussão geral. Então, acho que é bem tranquilo para eles consertarem esse problema. Começa a divulgar da mesma maneira que era antes, ou por uma notícia coletiva no final de cada semana, né? O plenário virtual começa sempre na sexta. Bota lá a notícia, olha, nessa semana vão ser julgados esses casos aqui. E aí todo mundo fica sabendo. Pode influir, ainda que seja digitalmente, né? Tentar lá enviar as sustentações orais, a gente não sabe se estão sendo vistas, mas também no plenário físico você não sabe se está sendo ouvido, você está ali, mas estão no WhatsApp, estão no Instagram, estão lendo o voto que vão dar na sequência. A capacidade de influir já não era grande, então isso eu acho que a gente vai conseguir resolver sem grandes impactos, se o plenário virtual for mantido para esses julgamentos. Não, é excelente esse ponto seu, até porque o Supremo Tribunal Federal informou que ele continuaria nesse ritmo de virtualização até o final desse ano, né? Ou seja, a gente tem realmente questões tributárias importantes, como você bem pontuou, 17 e 16, que já estão incluídas em pauta agora para julgamento. Então, assim, e a necessidade da comunidade jurídica participar disso, até porque isso vai uniformizar e vai mudar, ou seja, a tua orientação vai ser diferente para o teu cliente, algumas ações vão ser impactadas em razão disso. Tem a própria discussão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que esse eles não colocam em pauta de julgamento, tá todo mundo já em desespero aqui, né? Mas milhares de trânsitos ser julgados no país inteiro e nada do negócio ser resolvido. Então, assim, essa é uma questão. E aí eu queria que você pontuasse para a gente, Lucas, o teu estudo aí profundo sobre o assunto, o que você entende, né, por essa colocação em pauta, por esses julgamentos relevantes de controle concentrado, que tem uma repercussão realmente, por serem vinculantes, serem feitos em plenário virtual. Qual é a tua visão disso? Então, eu ainda estou na fase de entender o objeto, né? Sem ter muita opinião formada. Eu gostei muito da velocidade de julgamento. Você decidir uma tese tributária em menos de um ano, só pensando no STF, isso é muito bom para o sistema. Isso, com certeza, é muito bom. Não necessariamente isso só vai funcionar no plenário virtual, mas realmente, com a entrada do plenário virtual, a gente viu as duas coisas acontecendo juntas. Acelerou, julgou mais rápido e julgou no plenário virtual. Então, não dá tanto para a gente separar as duas coisas. Só que, quando você vai analisar alguns dos julgamentos, o Diogo bem trouxe 3 julgamentos que ele fez o estudo de caso. Desses 28 que se encerraram, 3 ele analisou a fundo e nos 3 encontrou problemas. Na lista dos problemas que ele trouxe, né, ele começou pelo caso do IPTU para imóveis edificados e não edificados e residenciais e não residenciais. E aí que o STF usou, né, no voto de uma jurisprudência pacífica que não era que só existia para um item dos dois, né, de edificados e não edificados, e residenciais e não residenciais. Para um dos dois já existia uma jurisprudência realmente pacífica, o STF foi lá e falou que tinha para os dois, o que não é uma verdade. Então, o Diogo até falou que era um precedente fake, né? Como que você me diz que já existia a jurisprudência e não existia? O que me parece nesse caso, olha, chamar de jurisprudência pacífica uma coisa que não é jurisprudência pacífica, ou fazer uma analogia errada, também já existia no plenário físico.
Eu também estou fazendo para o mestrado a pesquisa do início da repercussão geral. E nos casos iniciais também era assim. Você fala lá, não, o STF já tem a jurisprudência pacífica sobre isso, e você olha e não diz a mesma coisa, o objeto é diferente. Então, é claro que o advogado se sente mais impotente porque ele não está ali para levantar a mão e falar, olha, a ordem, isso aqui não é uma jurisprudência pacífica sobre residenciais e não residenciais. Mas você, apesar dessa impotência que você sente a mais, não me parece que mudou muito o que já acontecia. Aí, o segundo recurso extraordinário que ele analisou é o DSS sobre franquias. Ele falou, olha, tem a súmula vinculante 31, já teve lá o julgamento do caso dos planos de saúde, a gente já começou a ter dúvidas sobre se a obrigação de dar e fazer continua valendo ou se essa dualidade foi substituída pela ideia de utilidade, serviço como utilidade. E você tem um precedente tão importante como esse do ISS franquias, em que você tem só 2 votos juntados. O primeiro fala, olha, a gente ainda não superou, ministro Gilmar Mendes, a gente ainda não superou esse entendimento anterior. Isso não quer dizer que a gente tenha superado. Ele não está ali afastando a súmula. E vem um segundo voto do Alexandre de Moraes que diz, não, serviço é utilidade. Então, supera o entendimento da súmula vinculante 31. E, no final, superou ou não superou? A gente continua tendo essa mesma dúvida e nada foi resolvido. O Diogo fala, olha, isso aqui era um excelente caso para você definir se a súmula vinculante continua ou se ela foi superada. Mas também isso eu acho que já existia no plenário físico. A gente já teve, por exemplo, o caso do plano de saúde que superou, mas não superou, e é uma sinalização. Talvez realmente não tenha sido um momento, a gente não tenha entendido que fosse um momento, nesse caso das franquias, de tratar dessa superação de maneira expressa. E aí, também, nenhum dos ministros, nenhum dos 11 ministros achou que merecia um plenário físico para esse caso. O pedido de destaque, eu acho que é muito importante nesse formato do plenário virtual para julgar teses. Porque se algum dos ministros entender que aquilo merece um julgamento presencial, o julgamento zera, ele é interrompido e começa em pauta física posterior. Então você tem alguma forma de controle ali. Você tem que convencer pelo menos a um dos 11 de que aquele caso merece uma atenção em plenário físico. E, então, esses problemas que existem, talvez tenham sido amplificados no plenário virtual, eles já existem desde sempre no STF, né? É mais velho que andar para frente você falar de jurisprudência pacífica quando você não tem jurisprudência pacífica no assunto. A falta de clareza, se você está superando ou não um precedente anterior, também é do dia na jurisprudência de repercussão geral do STF. Nos últimos anos, isso vem melhorando, mas no começo era muito difícil de você acompanhar. Até a repercussão geral ajudou muito nisso. A existência de votos confusos e que não conversam entre si, também, assim, o tema número 1, não foi o primeiro a ser julgado na repercussão geral, mas o tema número 1, 559937, ICMS, importação e as próprias contribuições na base de cálculo do PIS e da COFINS importação. Você olha os votos, se você separar cada um deles, você está ali chegando ao mesmo resultado de inconstitucionalidade. Se você tentar juntar eles todos, falar, o STF decidiu isso aqui, ele entende isso, não chega, assim. Tem voto lá no meio falando que existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. E é pacífico o entendimento do STF de que não existe. Então, esses problemas existiam. Realmente dá uma sensação de que a gente não pode influir, mas talvez a gente consiga separar. Olha, esses casos que nenhum dos 11 ministros acha que merece destaque, a gente vai julgar aqui no plenário virtual. Esses outros casos, na hora que a gente for superar a súmula vinculante 31, aí vai ser um julgamento presencial. Quando eles acharem que já tiveram sinalizações suficientes, se for o caso. Então, eu vejo com bons olhos, bons olhos do tempo, mas ainda que apreensivo pelo formato. Realmente não é o ideal. Esse plenário, se você tivesse como o advogado da parte, levantar a mãozinha, fazer pela ordem virtual também, olha, isso aqui está errado. Leiam isso aqui, por favor, escutem e vejam a minha sustentação oral, que eu já disse que esse precedente, essa jurisprudência pacífica é só para o primeiro item, existe um segundo item em julgamento. O que também já existe com embargo de declaração, talvez, nesse caso, os embargos de declaração passem a ser olhados vistos com os outros olhos. Olha, esses embargos aqui podem ser,
ninguém vai fazer embargo de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral depois de 20 anos de tramitação para discutir uma besteira. Eu estou realmente avisando que existe um erro no julgamento. Então, isso é um problema, né, Lucas? Porque o que eu sinto, né? Assim, é complicado a gente deixar na mão de um dos ministros entender que tem que haver destaque, porque aí fica essa discussão que você muito bem colocou com relação a ISS franquia. Claramente, a orientação foi no sentido de partir mais para uma lógica de utilidade, ou seja, a gente está realmente promovendo uma alteração e daqui a pouco a súmula vinculante 31 não tem a menor função, porque não é mais aquela dicotomia, a relação está muito maior para análise do ISS. Então, assim, se eu quero dizer que eu não superei, ou que na verdade isso foi superado em parte, ou seja, eu estou seguindo uma orientação que já foi tomada, fica muito mais fácil, né? A gente tem raciocínio, a gente consegue arrumar o argumento que a gente quiser para dizer que não existe uma superação. Como você mesmo colocou muito bem, o STF, não só o STF, tá? O STJ, eles são, assim, fantásticos em dizer que existe jurisprudência repetitiva e etc., que não existe. Né? Eu cansei de ver decisão monocrática indeferindo o recurso, dizendo que estava se pautando, por exemplo, num julgado da primeira sessão do STJ, fui estudar o julgado era da primeira turma, nem repetitivo era. E a primeira sessão jamais tinha estudado o assunto. Então, assim, está acontecendo isso. E outra, esses votos, como você mesmo muito bem colocou, às vezes os votos que estão ali para você ler, eles não reproduzem, inclusive, em maioria, a tese vencedora. No caso da capatazia, por exemplo, do STJ, é claro isso. Você só teve um voto, que foi o voto vencedor, que veio, trouxe uma argumentação, não deu a entender que aquilo ali era um overruling, era uma mudança de jurisprudência, veio dizendo a opinião do ministro, do início ao fim, acabou, os outros votos todos eram contra, então se você lesse os votos, você ia chegar à conclusão contrária, que na verdade não poderia ser incluída, despesa de capatazia na base, mas o resultado do julgamento é completamente diferente. Então, assim, você vê que existe ainda uma necessidade muito forte dos nossos tribunais entenderem a função colegiada deles, né? Ou seja, de formação de precedentes, de orientação de segurança jurídica, porque esse tipo de informação errada, eu dizer que existe uma jurisprudência consolidada, eu no tribunal dizer isso e não ser, é uma coisa assim, surreal, né? Tipo, eu estou induzindo a erro as pessoas que estão me acompanhando, que estão formulando seus planejamentos ou adotando minhas orientações. E por isso eu fico um pouco preocupada com relação a deixar na mão dessas pessoas deliberar o que tem que ser destacado ou não. Acho que talvez fosse interessante você colocar isso. Sempre que você tivesse uma análise de uma alteração possível ou parcial de uma jurisprudência anterior, isso tem que ser julgado em plenário presencial, porque senão você fica numa situação de opor embargos de declaração. Olha o tempo que vai demorar o julgamento se eu tivesse analisado aquilo ali naquele momento, né? Ou até se eu fizesse o julgamento de uma forma, sei lá, tipo um Zoom da vida, que o advogado pudesse, pela ordem, peraí, deixa eu só fazer uma observação, que isso aqui não é jurisprudência consolidada, entendeu? Então, adequar de alguma forma os meios. Eu até sou super fã, vou te falar, dos julgamentos virtuais, porque eu acho que Tribunal Superior, quando você permite que os advogados de diversas regiões consigam participar desses julgamentos e fazer esses julgamentos, você torna mais barato, você permite um acesso maior à justiça. Então, eu acho que é interessante. Agora, eu acho que é interessante desde que haja essa possibilidade realmente de manifestação. Caso contrário, a gente fica num filme que a gente está assistindo e não tem qualquer interação. E aí é complicado, né? Essa incapacidade de você, mesmo sendo o advogado responsável por aquele processo, de você opor qualquer coisa, que se fosse um chamar atenção ali que tinha no antigo MSN, que você clicava, apertava um botãozinho, tremia a tela para alguém olhar ali e falar, gente, deixa eu tomar cuidado aqui com isso, porque eu posso estar fazendo uma besteira. Realmente, alguns desses casos não poderiam entrar pelo plenário virtual. Foram julgados casos aqui que não fazia sentido você colocar. E por outro lado, foram tirados outros processos do plenário virtual que já estavam num andamento muito avançado. Por exemplo, a gente tem casos com pedidos de vista, era um dos que a gente tinha analisado, 6 casos, eles tiveram pedido de vista no plenário virtual, mas 2 desses 6 ainda não voltaram para nenhuma data, pelo menos com os dados do último dia 17. Desses 6, 2 já tem maioria formada. E aí, assim, se o ministro, depois de já ter a maioria formada, pediu destaque, pedir para isso voltar para a pauta presencial, como é que fica aqueles votos todos?
Teve um outro com um pedido de destaque que já estava, acho que 5-0 para a inconstitucionalidade das multas do parágrafo 15 e parágrafo 17 da 9430 do artigo 74, em que já estava 5-0 para reconhecer a inconstitucionalidade, o ministro Fux falou lá destaque. Isso aqui tem que ser julgado no plenário presencial. Ótimo, né? Você tem ali uma análise de destaque, mas com 5-0 já, isso prova um pouco o nosso lado. Olha, eles têm uma capacidade ali, mas por que logo nesse caso e não no caso do ISS franquista, que possivelmente representa uma superação de jurisprudência vinculante, de súmula vinculante do STF, né? Que caso foi esse escolhido, né? Os três que saíram, a verbação pré-executória lá daquela portaria 33 da PGFN, né? Da lei 10522, aquelas mudanças que são preocupantes, realmente, vamos tirar isso aqui do plenário virtual, vamos julgar no plenário presencial. A outra, essa da multa isolada, que eu realmente acho que podia ser no plenário virtual, já estava se encaminhando muito bem, pela inconstitucionalidade. Eu acho realmente essa multa absurda, ela não exige dolo, não exige fraude, não exige nada, e todo o problema do excesso de compensações, da demora, é do fisco. O fisco pode analisar e ver se você tem direito ao crédito. Se você demora 10 anos, a culpa é porque ele não conseguiu acabar, né? Então, eu realmente acho essa multa bem absurda. Mas o terceiro dos casos que foi tirado do plenário, como é aí? Esse é o da multa. Constitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e COFINS sobre receitas provenientes de locações de bens móveis. De novo, a locação de bem móvel, que estava na súmula vinculante 31 lá, para o ISS, aqui PIS e COFINS. Gente, não é PIS e COFINS não cumulativo, é PIS e COFINS cumulativo, 9718. Já tem também 22 anos aí de discussão por que isso ainda não foi decidido. Então, o assunto sofreu ali um pedido de destaque. Ótimo, então vai ser julgado no plenário virtual. Entendemos que é um assunto relevante, mas julga rápido. Pelo menos a ideia de julgar rápido os casos tributários, mantém isso, porque essa parte é muito boa. Você ter uma definição boa ou ruim, assim, concorde ou não com o julgamento, você ter uma resposta da STF e acabar com as discussões é muito bom. Não pode ter, por exemplo, como esse caso das franquias, que ele só aumenta o número de discussões, né? Você resolveu franquias e todos os outros serviços ou não serviços, né? Serviços no conceito de utilidade, não serviço no conceito de fazer, você vai continuar tendo a dúvida, você vai fomentar vários filhotes dessa tese. Então, talvez um julgamento presencial bem feito, em que os ministros, ao invés de darem 11 votos separados, conversem os votos uns com os outros, né? Porque senão o problema continua, né? Você tem ali 11 ilhas julgando separadamente, cada um lê o seu, não resolveria o problema. Mas tem alguns casos que você sente que não precisa do destaque. E aí, como que poderia ter a participação dos advogados? Talvez só os advogados que estão no processo? Mesmo assim, é difícil você imaginar que o advogado não ia levantar lá a mão, né? Advogado público e advogado privado está perdendo, não. Você precisa de destaque, essencial que tenha destaque nisso aí. Isso precisa ser jogado no plenário virtual, mesmo que seja uma coisa muito clara. Pensar num modelo em que isso funcione realmente é muito complicado. Mas que a ideia de julgar rápido, e que a gente viu que de alguma maneira é possível. Então, se você conseguir no plenário virtual, gente, não é possível que no plenário físico demore 22. Se você em menos de um ano consegue no plenário virtual, a gente tem que sentar e conversar talvez. Não, porque no plenário virtual não precisa ser o ministro. Opa! Então, a gente tem que conversar aqui sobre um novo STF com mais gente. Porque se não foi o ministro que votou, a gente está com um problema de legitimidade aí. Não, o ministro participou sim, ele revisou e ele votou no plenário virtual. Então, não é possível que a gente não consiga julgar em 2 anos, tá? Não vai ser em menos de em 2 anos, pelo menos. 22 não precisa nunca. Nenhum caso tributário, por mais complexo que seja, precisa de 22 anos para ser decidido. Então, esse ponto da velocidade do julgamento eu acho muito bom, mas o sistema realmente não é perfeito. Não, perfeito, Lucas. Eu acho que você fez colocações aqui bastante relevantes e a gente tem que sempre ponderar o seguinte: às vezes esses processos demoram tanto tempo no Supremo, até porque já existe um caminho de uma decisão favorável ao contribuinte, isso pode gerar um impacto no orçamento público, né? Por que a gente tem essa discussão, está demorando tanto para julgar o ED, né? No caso do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS? É o impacto no orçamento público. Aí a gente tem que pensar também um pouco, algo que eu tenho batido bastante, que é o orçamento público. Será que ele está sendo feito de forma adequada?
Será que eu não deveria ter provisionado essa despesa há muito tempo atrás? Eu não provisionei? Então, assim, o problema do dar impacto no julgamento é que o orçamento está mal feito. O problema não é o contribuinte que está ganhando, entendeu? O contribuinte ganhou porque o governo cobrou aquilo que não deveria ter sido cobrado e aquilo que não deveria nunca ter sido registrado como ativo contingente do órgão, entendeu? Então, a gente trabalha com orçamento inflado, errado, a gente não sabe fazer a sopesação das despesas frente às nossas receitas, porque a gente considera receitas que não existem. Então, acho que, diante desse cenário de pandemia, essas questões deveriam ser também direcionadas. Porque se a gente tem um poder judiciário preocupado em proteger o orçamento público, a gente vai ter um problema que continua há mais de 30 anos da Constituição Federal, onde a gente já falava de uma transparência fiscal, da questão do equilíbrio orçamentário, e ninguém respeita esses princípios constitucionais. Então, se o próprio poder judiciário continua dando esse tipo de validade, a gente nunca vai ter o Poder Executivo preocupado, crime de responsabilidade porque ele ocussou errado, e por aí vai, né? Então, eu acho que essas questões também a gente tem que pensar, porque essa demora, ela não tem só que ver com poucos ministros ou muitos acúmulos. Tudo bem que realmente teve 2 anos que a pauta do Supremo estava dominada por direito penal. Era tanto HC, tanto HC, tanto RHC, tanto não sei o que a gente não conseguia sair dali. Era o Supremo decidindo uma discussão política. Agora, tirando isto, realmente, normalmente, o Supremo tem um quantitativo maior de processos tributários, isso é inegável, de todos os processos que ele trabalha. E existe também uma discussão profunda com relação ao próprio papel do Supremo como corte constitucional, porque ele não é uma corte constitucional pura e simples, né? No nosso modelo, ele julga, como a gente falou, HC, RHC, mandato de segurança, outras questões que talvez também provoque uma poluição dessa pauta e tire essa função única de realmente cuidar do ordenamento constitucional como um todo. Agora, você vê que não é só isso, porque se fosse, a gente teria essa dificuldade para jogar no plenário virtual e a gente não está tendo. Então, é uma questão de, eu acho, que otimizar todas essas questões e verificar por que houve destaque quando você já estava com o contribuinte ganhando de 5-0. Para zerar o julgamento, a gente voltar a discutir. Cadê a eficiência? Né? Cadê a economia? Né? Cadê o princípio da celeridade processual, que também é constitucional? Ou seja, para que eu vou ficar perdendo mais tempo aqui discutindo se a gente chegou a uma conclusão já de maioria? Então, são essas questões que realmente a gente precisa ponderar, porque não adianta a gente usar um critério para uma coisa, né? E para a mesma coisa usar um outro critério quando o resultado seria diferente. Então, a coerência ela se faz necessária, né? Esse caso do PIS/COFINS que você falou, ele foi julgado em 2014, os EDs continuam. Imagina se ele tivesse sido resolvido em um ano, como esse último caso aí do ICMS, que durou menos de um ano. Ele deu a entrada no tribunal, também por conta da repercussão geral, só ter começado ali em 2008. Em 2 de janeiro de 2008 entrou esse caso do PIS/COFINS. Se ele tivesse sido decidido em 2009, o impacto não seria de 2014 para trás, ou de 2020 para trás. Ele seria um impacto de 2009 até o início da lei, de 2013. Seriam 5 anos. Mas, gente, bem menor do que o impacto de 17 anos, que é o que a gente vê hoje em dia. Então, a velocidade do julgamento é mesmo muito importante. E sobre essa produtividade do STF, né, que eu tinha a ideia de falar um pouco mais disso, o recorde de repercussões gerais julgadas pelo STF era de 60 em 2014, né, de todas as matérias. A gente já viu que 28 só matérias tributárias aí de repercussão geral, na verdade, tirando as súmulas vinculantes e ações diretas, foram 21 casos de repercussão geral e 2 reafirmações de jurisprudência julgadas. Então, 23 processos em 2020 até agora, até a metade do ano. Isso já é mais do que 2011, já é mais do que 2010. É uma quantidade muito grande de julgamentos. E realmente é o que a gente queria ver. A quantidade de julgamentos é o que eu queria ver. E, assim, isso eu queria. Com o plenário virtual, eu tenho minhas dúvidas, mas que eu queria que julgassem assim, a gente já passou por muito o recorde. Eu não sei se você mantiver o plenário virtual até o fim do ano, a gente vai passar dos 100 casos de repercussão geral julgados e vai passar provavelmente dos 50 casos tributários de repercussão geral ou ação direta com o mérito julgado. Esse é um impacto que é maior do que todos os anos, assim, é metade do impacto de todos os anos de 2008 para cá. Assim, você vai ter em um ano um impacto que você teve em 12. Ou fantástico. Em 6 desses 12. É algo muito, muito impactante. Assim, gostemos ou não, se for mantido, o que esse plenário virtual vai trazer para o direito tributário brasileiro é muito grande. Eu realmente comecei vendo, achando que ia ter uns 10 casos ali, já ia ser muita coisa.
Gente, quando eu cheguei a essa quantidade, eu falei, meu Deus, mudou tudo. A gente tem um novo direito tributário no Brasil instaurado em 2020. Essas decisões vão impactar em contribuinte de ICMS, ISS, contribuição para a iluminação pública, IPI, caso de multa, caso de compensação de ofício. Assim, tem de tudo. FGTS, né? O adicional dos 10% sobre o FGTS. É para tudo quanto é tipo de tributo e de assunto que está sendo decidido. E PVA também, gente. Caso do Simples Nacional foi julgado, taxa Siscomex, assim, tem de tudo. CSL, aumento para banco, assim, acho que não tem um tributo que não tenha uma decisãozinha ou um julgamento pendente agora. Tudo mudou com essas teses fixadas. E vai ter muita discussão, né? Embargos, declaração. E se isso for julgado na inconstitucionalidade do plenário virtual, decidirem que esses julgamentos não valem, imagina, 28 teses já foram firmadas, você vai voltar atrás com isso, você vai modular para onde, né? Eu tomei minha atitude quando tinha a tese, e realmente, até se a gente for afastar o plenário virtual, que seja para frente também, vamos assumir, não, isso aqui aconteceu, te faz embargo de declaração, o que reverteu pelas vias normais, mas não vamos revogar todas as decisões, porque isso seria uma loucura também ainda maior, num sistema que já é bem, bem louco como o nosso. Verdade, a insegurança jurídica seria gigantesca, nem gostaria de pensar nisso. Bem, Lucas, foi um prazer muito grande ter você aqui. O pessoal está elogiando, está dizendo que a tua apresentação torna o assunto cada vez mais fácil. O próprio Harry está participando aqui, uma homenagem, ele adorou, entendeu? Está aplaudindo aí no então, final. Eu quero te agradecer profundamente aqui pela presença e te passar a palavra para se despedir do pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. A minha família vem em peso, né? Com certeza. Mandei o link para todo mundo. Eles pelo menos falaram que ia assistir, né? Não consegui ver aqui nos nomes. O pessoal do escritório também fiz algumas coações, estagiários estão presentes, esses eu tenho certeza que não vão arriscar, mas eu queria agradecer, como eu falei no início, essa ideia do curso de chamar tanto professores experientes, né? Há um mês atrás, ou um pouco mais, o professor Paulo Ares da USP, sócio do escritório, estava falando na live do PJT, da tutoria jurídica, e agora estou eu, advogado do escritório, falando aqui, claro, público menor, né? Mais intimista, amigos e parentes, mas é interessante você ter esse movimento, né? O Breno também, eu vi que apresentou, assim, alunos apresentando em um dia, professores renomados no outro, e você criando um canal que é partilhado por eles. Eu achei bem, bem divertido, estava muito nervoso para fazer uma live, ainda mais com Instagram, que eu não sei usar direito, então eu gostei bastante. Queria agradecer e torcer para que vocês continuem com esse sistema de botar todo mundo na discussão. Que bom, Lucas. Olha, eu quero avisar para todo mundo que essa live vai ficar gravada no IGTV, tá? Aliás, o Paulo Ares estava aqui assistindo a gente também na live. Então, assim, avisar que ela tá lá no IGTV. Então, quem pegou no meio, quem entrou agora, que pode assistir ela desde o início. Sem dúvida, foi uma live bastante esclarecedora. Já falei também que qualquer um que queira o material que foi citado pelo Lucas, é só mandar no privado para mim, seja na tutoria jurídica, seja no PJT, dando e-mail ou dando WhatsApp, que eu vou encaminhar o material para vocês, tá bom? Gente, tem uma tabela muito boa lá, vejam mesmo que essas tabelas aí ajudam a gente a se localizar no mundo. Tá um pouco difícil de ver, mas é mais fácil de se achar com o que já foi decidido. Com certeza, esse material que ele preparou tá excepcional. Isso eu tenho que dizer para vocês, né? Porque meu amigo não. Aliás, dizendo para vocês, feliz dia do amigo, porque hoje é dia do amigo, então um beijo para todo mundo. Obrigada pela presença de todo mundo. E mais, amanhã, 12h30, a gente tem live aqui com a Priscila Sacklen e o Hermano, do BMA. A gente vai estar falando sobre sigilo bancário, tá? Então não deixe de participar dessa live, que ela vai ser muito legal também. Um beijo grande, Lucas. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Um ótimo dia. Obrigado.